Olá pessoal, de volta no canal, continuação do estudo da equação de segundo grau, focada justamente direcionada ao assunto para as funções do segundo grau. Vamos continuar com o segundo tópico, vamos ver como a partir daquela aula anterior que nós vimos da soma das raízes e do produto das raízes, como é de fato a representação de uma equação de segundo grau baseada em cima da soma e do produto das raízes de uma equação de segundo grau. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e se inscrever e fazer o comentário para que nossa aula tenha aulas cada vez melhores e nosso canal cresça e você aprenda com novas dinâmicas diferentes. Vamos à aula de hoje falando sobre como se escreve uma equação de segundo grau a partir da soma e do produto. Então vamos lá, na equação do segundo grau nós temos o formato dela. Vamos partir do formato de uma equação de segundo grau que eu tenho. Só um instantezinho aqui rapidinho para a gente entender a nossa dinâmica da aula de hoje. Ax ao quadrado mais bx mais c, isso aqui igual a zero. Vamos partir daqui e fazemos o seguinte. Vamos dividir tudo isso aqui por a. Vamos dividir isso aqui, todos os termos por a. Nós sabemos que o a ele tem que ser diferente de zero. Nesse caso aqui nós já sabemos que o a ele é um número diferente de zero, porque nesse caso a divisão, denominador divisor zero, inexiste dentro das operações fundamentais. Quando eu faço essa divisão, todos os termos da equação do segundo grau eu vou dividir pelo coeficiente a. O que nós vamos observar? Nós vamos observar que eu simplifico de fato esse a dividido por a. Vai sobrar o que? Vai sobrar x ao quadrado. Aqui vai sobrar b. Vou botar um destaquezinho aqui interessante para vocês terem uma ideia de como é a divisão aqui no caso do b sobre o a. Então no caso aqui eu vou ficar b sobre a. Aí veja que a nossa variável é x. Aí outra coisa que você observa, que eu tenho aqui no caso o c dividido pelo a, que é esse termo aqui, ó, c dividido por a. Aqui eu tenho b dividido por a. Tudo isso aqui, quando eu divido zero por a, isso aqui nós vamos encontrar zero. O que você observa de fato? Observe o seguinte, observe que quando eu faço essa divisão, tudo por a, para simplificar a equação de segundo grau, veja que esse termo b sobre a, ele nada mais é do que menos a soma das raízes. Como assim, professor? Porque se vocês observam lá na demonstração anterior, nós temos que o x' somado com o x', isso aqui na realidade lá, o que nós encontramos? Nós encontramos menos b sobre a. Isso aqui foi o que nós encontramos lá na soma das raízes. Nós encontramos x' somado com menos b sobre x' somado com x' igual a menos b sobre a. O que você observa? Que aqui eu tenho ele positivo. Então, se eu tenho ele positivo, e isso aqui nada mais é do que a soma S, que no caso aqui é x' somado com x' igual a S, aqui vai ficar menos b sobre a. E se eu tiver, de fato, esse termo aqui positivo, é como se eu estivesse multiplicando isso aqui por menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos S igual a b sobre a. O que vai acontecer agora? Vai acontecer o seguinte, só um instantezinho. Vai acontecer que no lugar desse termo que nós temos aqui, o b sobre a positivo, na realidade o b sobre a positivo ele é igual nada mais nada menos do que menos o s, ou seja, menos a soma. Então aqui vai ficar menos s que multiplica quem? O x. E se você observar aqui também no produto, veja aqui, ó, só uma observaçãozinha, eu tenho x' vezes x' da aula anterior, nós temos que é o c sobre o a. O que você observa agora? Que você, no lugar desse produto aqui do x' vezes x', você tem um produto que é igual a c sobre a. O que você vai fazer agora? Você vai pegar o c sobre a que você tem aqui e vai substituir por quem? Você vai substituir isso aqui tudo pelo p, que é o produto das raízes. Então veja que a equação do segundo grau, ela nada mais é do que o seguinte. O que é esse menos s? O menos s é o coeficiente b da equação de segundo grau. Se você for comparar isso aqui com a equação de segundo grau, você vai ter aqui x ao quadrado, colocar aqui no caso, ax ao quadrado mais o valor de quem? Mais o valor de bx mais c, isso aqui igual a zero. A única condição que você tem que observar é que esse azinho aqui, ele tem que ser igual a quem? Ele tem que ser igual a 1. Aí veja, o b, esse b que é o termo coeficiente b que fica perto do x, ele é o oposto da soma das raízes.
E que o C, ele nada mais é do que o produto das raízes, porque os sinais aqui, ó, mais e mais não muda. Aqui no B é positivo e aqui na soma é menos S. Então veja que a soma, o B, na realidade, representa o oposto da soma e o C é o produto das raízes. Então vamos ver uma questão para a gente aplicar de fato essa questão, um raciocínio bem simples, para nós entendermos o nosso processo. A equação do segundo grau, x ao quadrado menos 6x menos 16 igual a zero, tem duas raízes reais diferentes. Ou seja, logicamente ele está afirmando que o delta aqui no caso ele é maior que zero. Raiz real diferente, duas raízes reais diferentes, quer dizer que o delta é maior que zero. Ele é expresso por x' e x' sem resolver, sem calcular o delta, x', x', sem resolver. Ele pede que nós determinemos o quê? O valor da soma das raízes. Ou seja, o x' mais o x' nada mais é do que menos o b dividido pelo a. Ou seja, o x' somado com o x' vai ser igual. Veja na nossa equação, quem é a nossa equação? X ao quadrado menos 6x menos 16 igual a zero. Quem é o valor do nosso a? O nosso a é 1. O nosso b é menos 6, aqui é o b, aqui é o valor do a. E esse aqui, menos 6, aqui é o valor do c, menos 16. Então aqui nós vamos ter menos o valor do b. O valor do b, no caso, menos 6, coloca aqui. O valor do a, no caso, igual a 1, colocamos aqui. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a soma das raízes dessa equação aqui, menos com menos aqui você vai ter mais, fica 6 dividido por 1. Logo nós vamos ter que a soma das raízes dessa equação de segundo grau, pode ter a plena certeza, a soma delas no final, quando você for calcular x', x', vai dar igual a 6. Veja agora a letra B, ele quer o produto x' vezes o x'. Nós sabemos que é o C dividido por A. Então x' vezes x' vai ser igual. Quem é o valor do C? Veja que o C nesse caso aqui, nós temos ele aqui no caso menos 16. Então coloca aqui menos 16. E dividido pelo A, o A no caso 1. Então aqui o produto das raízes x' vezes x' vai dar menos 16. Ou seja, quando você for calcular as raízes, x', x', o produto delas vai ser igual a menos 16. E a letra C, nós temos aqui uma questão diferenciada. Nós temos 1 sobre x' mais 1 sobre x'. Ele quer saber o valor dessa expressão. Veja uma coisa interessante nessa questão. Os denominadores são diferentes, frações com denominador diferente. O que você tem que fazer é tirar o MMC. No momento que você tira o MMC, o que você observa? Como o x' é diferente do x' porque as raízes são diferentes, distintas, então o MMC é o produto desses dois números. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o meu MMC x' vezes x' e dividir por x', que vai dar quem? Vai sobrar o meu x'. E multiplico, porque eu estou fazendo uma divisão de frações, né? A soma de frações, multiplico por 1. Então ficaria, sobra um x', porque quando eu divido esse todo por esse, sobra o termo que está na forma do produto. X' vezes 1 aqui vai dar x'. Mas, se eu pego isso aqui tudo, se eu pego x' vezes x' e multiplico e divido ele por x', vai sobrar o quê? Esse aqui elimina com esse aqui elimina com esse, sobra quem? O x' vezes quem? 1, que vai dar o quê? Vai dar o x'. O que você observa? Observa que nós temos aqui no caso 1 sobre x' mais 1 sobre x', a soma dos inversos das raízes igual. Organiza isso aqui nada mais é do que o que? Isso aqui nada mais é do que a soma das raízes, ó, veja. X' somado com x', isso aqui é a soma das raízes. E essa aqui embaixo é o produto. E nós já calculamos essa soma. A soma deu quanto? A soma deu 6. E o produto deu quanto? Menos 16. Então, nada mais é do que a aplicação do que nós já havíamos calculado antes. Então, 1 sobre x' mais 1 sobre x', a soma dos inversos das raízes, nada mais é do que, aqui nós temos sinal de mais dividido aqui por menos, nós vamos ter menos. Então, fica menos 6 sobre 16. Vamos dividir isso aqui tudo por 2, nós vamos ter aqui, no caso, menos 3 dividido por 8. Veja que aqui é a fração irredutível da nossa aula de hoje. Então veja, a aula de hoje foi de fato observar que a soma das raízes ela está atrelada a de fato a esse número, veja, e o produto das raízes ao oposto. Veja, aqui nós temos a soma, no caso das raízes deu quanto lá embaixo? A soma deu 16, aliás, a soma deu 6,
quando nós observamos que é o oposto aqui, no caso, menos 6. E veja que o produto, de fato, é justamente o termo C aqui no caso. A soma, não esqueça, a soma é o oposto, a soma é o oposto de quem? O oposto de B, oposto de B. E o produto normalmente é o C, o produto, no caso aqui, o produto no caso, ele é igual a quem? Ele é igual ao coeficiente C. Nesse caso, o coeficiente C é justamente o nosso produto. Então fica a dica da aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário sobre a nossa aula para que nosso canal cresça cada vez mais e vocês tenham aulas melhores.